Bom dia! No dia de hoje eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor vai mudar a sua sorte. É isso mesmo. Deus tem uma palavra de renovo. Pega a sua Bíblia, vamos falar com Deus, vamos ouvir a voz de Deus, vamos acompanhar o que diz a palavra de Deus para as nossas vidas nessa manhã. Você está no programa MOP, eu sou Patrícia Lane e tenho uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 33. Pegue sua Bíblia. Você não tem uma Bíblia? Procure comprar uma Bíblia, procure ter uma Bíblia ao lado, porque é muito bom poder ler a palavra do Senhor todas as manhãs. Você que tem sua Bíblia, abra comigo no livro de Jeremias, capítulo 33, a partir do versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes, levitas, faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, leia comigo o versículo 20, assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, não atentes para o que diz este povo. As duas famílias que o Senhor elegeu, agora as rejeitou. Assim desprezam a meu povo, que a seus olhos já não é povo. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo. De modo que não me tome da descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Que coisa linda, né? Que nessa manhã você possa ter certeza que até o dia de hoje as leis que regem o dia e a noite não mudaram e a palavra do nosso Deus também não mudará. Deus fez uma promessa a Davi, assim como Deus fez uma promessa a você e fez uma promessa a mim. E Ele é fiel, Deus fiel e poderoso para cumprir. Que palavra tremenda nessa manhã, né? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel. Eis que vem dias em que o Senhor vai cumprir toda a boa palavra que chegou à sua vida, que chegou à minha vida, né? Porque Deus, Ele é o que promete e Ele é o que cumpre. Deus, Ele é fiel para zelar pela sua própria palavra. O livro de Jeremias é um livro, uma passagem bíblica, é um momento em que Deus coloca para a gente vários mistérios, né? E Ele vai se revelando sempre um Deus fiel, um Deus que cumpre a sua palavra. Olha que coisa linda. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e ela será chamada Senhor, justiça nossa. Seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema, seja qual for o dilema, né? Há o dia preparado para a sua vitória. Deus é tremendo, Deus, Ele é galardoador dos que o buscam, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E é incrível mesmo como a gente
reflete a nossa própria vida dentro da palavra de Deus. É incrível como a gente coloca os nossos sentimentos, os nossos desafios dentro da palavra de Deus. Você se lembra quem foi Davi? Você lembra da história de Davi? Você sabe quem foi Davi? Né? A gente lembra de Davi sempre com aquela pedrinha tacando na testa do Golias. Mas a história do Davi foi muito mais que apenas aquele Golias. Né? O Golias foi um ponto, né, estratégico que Deus usou na vida de Davi para exaltá-lo, para edificá-lo como um homem que recebeu de Deus uma porção dobrada, para edificá-lo como um homem que recebeu de Deus a singularidade, né? Ontem nós falávamos aqui mesmo nesse programa que cada um de nós recebe de Deus um talento singular. Há algo que você faz que só você sabe fazer. E mesmo que outras pessoas façam, elas vão fazer parecido, mas nunca com aquela singularidade que é só sua. E foi assim também com a vida de Davi. Quantos perseguiram, né? A gente conhece aí todo o dilema entre Davi e Saul. E vamos hoje, nessa manhã, trazer isso para as nossas vidas. Tem sido muitas as dificuldades que nós enfrentamos ao longo do percurso, né? Você pode estar pensando aí, puxa, mas que dia é esse que Deus prometeu o renovo? Qual é o dia do renovo? Né? A Bíblia nos garante que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então é muito importante nós termos em mente aquilo que Deus ele tem tratado conosco, aquilo que Deus tem revelado ao nosso coração. É lógico que eu posso fazer a avaliação e a reflexão do meu próprio coração, mas do seu, só você pode fazer. E nessa manhã eu quero convidá-lo a fazer essa reflexão, a pensar um pouquinho sobre onde e quando Deus tem esse renovo para a sua vida. Em que área da sua vida você busca de Deus o renovo? Em que área da sua vida você busca de Deus algo novo? Porque tudo acontece na mente humana, né? No nosso psique, ali está o movimento que Deus faz entre nós, né? Entre nós e a realidade. Porque nós que somos cristãos, nós não vivemos pelas circunstâncias. Nós não vivemos por aquilo que vemos, mas nós vivemos por aquilo que cremos. Então você precisa nessa manhã crer que Deus tem um renovo para você. E Deus continua nos dizendo assim, ó, porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Né? Nunca faltará a você, meu irmão, a provisão de Deus, seja qual for a circunstância da sua vida. O nosso objetivo com o MOP, Mulheres de Oração e Poder, é levar para você que está aí do outro lado, não só para as mulheres, mas para você, família de Deus, para você que deseja ser um homem, uma mulher, um adolescente, um jovem, cheio do Espírito Santo, uma palavra vida, uma palavra de vida, uma palavra que possa restaurar sonhos, restaurar pensamentos, restaurar os propósitos de Deus para a sua vida. E uma palavra também que possa colocar por terra todo pensamento negativo, toda força oculta do mal, tudo aquilo que deprime você, que deixa você triste, que deixa você abalado. Porque a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É muito importante nós entendermos que a oração é o caminho pelo qual Deus nos leva à realização das promessas. Essa palavra no livro de Jeremias, ela fala especificamente sobre o renovo de Deus, sobre um novo amanhecer, sobre uma nova raiz, fala sobre o cumprimento da promessa, né? Mesmo que Deus ele se coloca num patamar de avaliação, ele mesmo se coloca para ser julgado. Ele diz assim: se eu puder, né, negar, se eu puder quebrar a aliança com o tempo, a aliança que divide dias e noites, eu quebrarei a minha promessa com Davi. Né? Mas como as leis, né, de dia e de noite são inquebráveis, o tempo roda, né? Nós sabemos que o mundo está girando, que toda essa mutação que existe, né, entre o dia e a noite, ela é secular, ela é milenar, desde que a Terra existe. Deus nunca alterou o que Ele mesmo criou. Né? Então, Ele também cumpriu a promessa a Davi, e Ele tem cumprido a promessa na sua vida. Ele está fazendo a promessa
possa se cumprir. Ainda que pareça que você está muito longe dos seus projetos, creia que o tempo de Deus está a seu caminho. Creia tão somente que Deus está ao seu encontro nessa manhã. Porque a diferença está exatamente naquilo que você acredita. A palavra de Deus diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Então, ao invés de você gastar o seu tempo murmurando, reclamando ou relatando os seus problemas, gaste o seu tempo em oração. Porque a oração é o caminho pelo qual o crente, o cristão, aquele homem que deseja receber algo de Deus, aquela mulher que deseja buscar algo de Deus, deseja receber a graça de Deus para o cumprimento de uma ou de várias promessas, ela precisa, entender que a oração é o caminho. A oração é o caminho pelo qual Deus se manifesta na nossa vida. Então eu preciso te dizer o seguinte: Deus, ele tem propósitos, ele não faz nada sem propósitos, e ele existe, ele vem na nossa alma exatamente para nos saciar, exatamente para nos restaurar, para nos dar um novo tempo, uma nova história, e Deus quer fazer isso com você nessa manhã. Eu fiquei muito feliz em receber essa palavra do coração de Deus, mas tem algo aqui que me deixou ainda mais alegre, quando Deus, ele diz de forma bem firme, não atentes para o que diz este povo. Eu acho que esse pedacinho do livro de Jeremias aqui, exatamente no capítulo 33, o versículo 25, assim diz o Senhor. Olha que coisa tremenda. Não atentes para o que diz este povo. Olha o que o povo diz: as duas famílias que o Senhor elegeu, agora os rejeitou. Pode ser que você esteja escutando exatamente isso, escutando que você não vai dar certo, escutando que Deus te esqueceu, escutando que foi o pecado que você cometeu ontem, ou antes de ontem, ou na semana passada, ou no mês passado, ou no ano passado, ou até na década passada, impediu a bênção do Senhor de chegar na sua vida. Eu quero te dizer, para você não ouvir ninguém mais, mas para você ouvir a voz do Espírito Santo. Deus tem um tempo de renovo vindo ao seu encontro. Seja qual for a circunstância, creia que Deus tem um tempo de renovo. Fale essa palavra aí do outro lado comigo, ó. Renovo. É novo, mas é renovo. Novo novamente. Um tempo de novidade. Não importa a sua idade, não importa a condição física que você está, não importa se você está ouvindo essa palavra de dentro de um hospital e pensando que o diagnóstico final é a morte, o diagnóstico final é o fim. Deus tem um tempo de renovo vindo até você. Eu sei que a televisão, ela nos leva a lugares que a gente nem imagina, né? Ela nos faz chegar a casas, nos faz chegar a bares, a restaurantes, a hospitais, nos faz chegar nos presídios, né? Nos faz chegar aonde é possível se ter o sinal de uma televisão. Em comunidades distantes, nós estamos também pela internet e está me ouvindo agora. Mas tenha certeza absoluta, Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe exatamente onde você está e Ele está aí, junto de você, nesse momento, nessa manhã, levando essa palavra ao seu coração. Deus tem um tempo de renovo. Nós vamos para um breve intervalo, mas eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra. Não ouça o que o povo diz, não ouça o que as pessoas falam a seu respeito. Ouça somente o que a palavra de Deus diz sobre você. Eu volto logo após o intervalo, falando um pouco mais sobre a importância de nós não escutarmos as outras pessoas, não escutarmos a outra voz, mas escutarmos simplesmente a voz que vem do alto.